Fala pessoal, bem-vindo à minha coleção aqui, minha orquestra de percussões pequenas percussões e instrumentos que vão mais ali no ambiente pedagógico. Aqui a gente tem alguma coisa um pouco mais, sei lá, sinfônica, orquestral, mas a grande maioria aqui é pedagógica. Então, bem-vindos a essa aula, onde a gente vai falar um pouquinho sobre esse grande hall de timbres que tem a percussão pequena e que é separado em 4 famílias. Eu espero que você aproveite a essa aula aqui, que também a gente vai falar um pouquinho sobre o uso disso em sala de aula e algumas técnicas, algumas estratégias. Então, preparado? Começamos já! Muito bem, como posso começar? Estou perdido, né? Aqui eu separei a minha mesa geograficamente mais ou menos já nas 4 famílias. Então, para esse lado aqui, nós temos os instrumentos de chocalhos, né? Os instrumentos de percussão da família dos chocalhos, ou em inglês a gente chama isso de shakers, né? Aqui mais para o meio da mesa nós vamos ter os instrumentos da família das madeiras, tá? Os sopros têm lá os instrumentos da família das madeiras e as percussões também têm os instrumentos da família das madeiras. Mais para cá, na frente e para esse lado aqui meu direito, a gente vai ter os instrumentos de metal. E usando essa segunda mesa e um pouquinho dessa mesa aqui, assim, a gente vai ter os instrumentos da família das peles, tá? Que eles já tem uma dimensão um pouco maior, dependendo do instrumento, mas já tem uma percussão aí média, né? A gente classifica tudo como percussão pequena, na verdade. Qual que é o pressuposto para a gente dizer que é uma percussão pequena? Que cada aluno consegue carregar o seu instrumento, seja fácil de você locomover pelo espaço com esse instrumento, para que você também consiga trabalhar não só o coletivo, né? Então você ter todo mundo com percussão coletivamente, mas também para você pensar em atividades que você possa locomover, andar pela sala, afinal é música em movimento, né? Então a percussão pequena ela tem também essa natureza, né, de a gente conseguir fazer com que seja uma coisa que tenha essa leveza no sentido de ser leve enquanto instrumento para você andar enquanto toca, né? Então vamos começar aqui pela percussão pequena da família dos chocalhos. O que são, como é que a gente classifica chocalhos? Por exemplo, a gente tem aqui alguns instrumentos que está na cara que é chocalho, né? O próprio instrumento que você costuma chamar ele de chocalho, que na verdade isso aqui é uma maraca, né? Uma maraca. Chocalho, mas é uma coisa mais lúdica, né, menorzinha. E você tem esse aqui que é o ovinho, aqui eu não tenho o ovinho. Mas até aí a gente já entende que os chocalhos são os instrumentos que chacoalham, né? Esse é o ganzá, né? Tem gente que chama tudo de chocalho, mas o nome certo é ganzá, esse que é cilíndrico. Né? Esse aqui é o cachixi, né? O cachichão, na verdade. Tem vários timbres que você pode tirar do cachixi, né? Ele batendo na mão, ele batendo no ar sozinho, né? Só na base dele. E esse você deixa as pedrinhas caírem na base, já vai ter um outro som mais leve, enfim, dá para você explorar os timbres.
Esse aqui também, né? Um chocalho em forma de cubo. Olha que interessante. Esse aqui é uma invenção da LP, que é essa marca aqui, e que ela tem uma indicação, inclusive, deixa eu mostrar aí perto, que tem aqui um dos lados do cubo está escrito top. O que significa? Significa que esse lado tem que ficar para cima, para que ele funcione corretamente. Tá? Então, se você deixar ele que nem um balão, você consegue controlar o movimento dele para fazer um som só cada arremesso para baixo que você faz. Se você deixar ele assim, com o top para cima, e faz um movimento circular para cima e para baixo, você tem o grupo de duas colcheias, né? Tica, 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 tica. E se você faz um movimento circular na horizontal, você tem um grupo de 4 semicolcheias. É muito legal esse instrumento. Também é um chocalho. Então, tudo que tem pedrinha para dentro ou pedrinha para fora vai chacoalhar o instrumento e você classifica como chocalho. Tem esse aqui que é um instrumento fantástico de chocalho, eu não sei tocar, né? Que é o Asalato. O grande Mauro Tanaka tem se especializado em não só fazer o instrumento aqui no Brasil, mas como passar a técnica do Asalato, né? O cara não pratica e quer ficar tocando, né? Enfim, o Asalato, nunca sei o nome direito, que ele geralmente é tocado em pares mesmo, em que você tem o chocalho dentro das bolinhas do Asalato e que você tem esse som das bolinhas batendo. Som bem ruim, né? Do Asalato. Tá? Quer fazer aula de Asalato, não será comigo. Mauro Tanaka. Então, todos que tem pedrinha para dentro ou pedrinha para fora. A gente chama de chocalhos internos ou chocalhos externos. Por exemplo, esse aqui é o chiquerê. As pedrinhas estão para fora, todas amarradas aqui numa rede. É conhecido também ali no Nordeste do Brasil como AB, né? Esse aqui, por exemplo, é um chocalho de castanha. Também. As pedrinhas, que aqui no caso não são pedrinhas, são castanhas, está do lado de fora do instrumento. Chocalhos externos. Esse aqui é uma torre de guiso, olha que legal, né? Porque o guiso mesmo... já vai ter outro tipo aqui, até um pouco mais grave, né? Muito bom. Isso aqui é um instrumento de chocalho, professor? Ué, mas tem pele? Tem pele. Mas ele, para você produzir o som dele, você precisa chacoalhar a mola. Dentro da família dos chocalhos. E você tem também, por exemplo, esse, você fala, nossa, é de metal ou é de madeira? Não, é de chocalho. Por quê? Porque o meio de produção de som são pedrinhas, que aqui no caso são pininhos de metal que estão dentro dessa caixinha, que chacoalham quando você provoca uma vibração. Tá? Ele é uma licença moderna da queixada de bode, que também aí é feita com o queixo do bode, né? E aí você bate e ali treme então na queixada do bode, em vez de pedaços de ferro, os dentes na mandíbula do bode. Então esse aqui é um pouquinho mais, assim, mais legal de pensar.
mas ele é baseado na queixada do bode, mas não se chama queixada de bode. Queixada de bode é a queixada em si. Isso aqui chama-se vibra slap. Vibra slap e o tambor mola são os instrumentos talvez assim, mais diferentes que aqui eu tenho, que são da família dos chocalhos. E aqui também um super conhecido palmo-chuva, certo? Então, os instrumentos de chocalho, eles têm uma variedade timbrística muito grande, eles podem ter sons mais graves, mais encorpados para o grave, quanto maior a força. Lógico que aqui a gente escuta de tudo, né? Mas a gente escuta o grave também, né? Lógico que vai ter o agudo, porque são chocalhos, são pedrinhas, né? Esse aqui também. A gente sente que a carcaça pode promover um som grave, esse mesmo. Mas a predominância dos sons dos chocalhos são para o médio agudo e para o agudo, né? E a sua função, na grande maioria das vezes, é a capacidade de preencher a peça musical, ou seja, de dar um corpo, uma sensação de abraço, de massa sonora. Essa é a principal função dos instrumentos de chocalho. A segunda principal função é trazer uma característica de efeito, né? Às vezes uma chuva, um trovão, às vezes água, né? Certo? Essas são as principais características dos instrumentos de chocalho. Vamos para a segunda parte? Agora a gente vai falar sobre os instrumentos de percussão de madeiras. Então, eles já têm uma particularidade a mais, que é o fato de que eles precisam de baquetas, na grande maioria deles. Então, a gente precisa de baquetas para tocar. E você também vai ter de tudo, instrumentos mais para o grave, mais para o agudo e para o médio, uma variedade rica de regiões de sons, né? Então a gente tem agogôs de castanha do Pará, tá? Esse aqui é o coco da castanha do Pará. Legal? Quanto maior o coco da castanha, mais grave é o som. Quanto menor, mais agudo é o som. Aí você tem instrumentos que podem ser um cajón, gravão. Você pode conseguir um grave bem grande. Eu não trouxe, eu tenho até tenho aqui no meu depósito de instrumentos, mas não trouxe. Ou uma carrita. Um instrumento típico peruano. Então, às vezes o instrumento também ele vem de uma cultura específica, né? Olha lá, as clavas. Aí você tem esses assim. Você vai ter os instrumentos também com lâminas enfileiradas. Coquirico é o nome desse. Coquirico. Esse aqui a gente chama de chilindró. Carrita. Clavas. Ou quando é duas madeiras, mas muito compridas e muito mais finas, a gente chama de stickers. Que dá para fazer de atividade de movimento corporal
e colaboratividade com os colegas, bate no chão, bate as duas juntas ou bate as duas com os outros colegas, movimentos de lateralidade, de direcionalidade para cima, para baixo, trabalhando planos, alguns alunos de pé, outros para baixo. Dá para fazer um monte de coisa só com stickers. Aí você tem as castanholas, né? Essa aqui eles chamam de castanhola de joelho. Você toca muito assim no joelho, mas você tem também a castanhola que toca manualmente, né, na mão. E aí a gente tem aqui parece uma ratoeira, mas o nome disso é chicote, porque o barulho, né, o nome vem não da forma e sim do som, né, que você tem um som de uma verdadeira chicotada. Muito bom, as crianças adoram o chicote. Então aqui você também tem outras características de timbres, que o timbre da madeira, faltou tocar esse, né? Esse aqui é um conjunto com 5 blocos sonoros. E como eles são pequenininhos, a gente chama de blocos sonoros piccolo. Não tem a intenção de ter uma altura definida, acaba tendo, né? Mas também não é um xilofone, né? Assim, que vai ter as notas musicais altamente definidas. E aqui eu lembro muito do meu amigo Estevão Marques e suas colheres, certo? Eu não sei tocar. Quer fazer aula de colher? Estevão Marques, Assalato, Mauro Tanaka. Cada um aqui vai se dedicando a uma especialidade. O meu negócio é a ideia de trazer estratégias e ferramentas para a gente conhecer música usando percussão pequena, né, que a gente vai ter também um pedaço desse vídeo dedicado a isso. Vamos para os metais. Antes de ir para os metais, a gente vai só entender umas características interessantes de madeiras, né? Ali, por exemplo, nos chocalhos, a gente não tem tanta definição rítmica. Na madeira, sim, né? A gente pode definir trazer uma definição muito mais precisa de ritmo, né? Qualquer que seja a madeira. Por quê? Porque além da baqueta favorecer que a gente consiga entender melhor essas articulações, o som da madeira é muito sequinho. Então você tem um ataque, né, presente do som, a gente chama de ataque, quando você bate. E o release, que é o som que se mantém nele, quase não existe, né? Diferente do release de um metal, que é muito mais prolongado. Então a gente tem duas qualidades na hora que a gente escuta um som. O ataque, que ele pode ser muito presente, menos presente, ou ele pode vir ganhando força, e também o release, que é o tempo que ele demora para desaparecer. E como é que ele desaparece também, né? Se ele desaparece diminuindo bastante o som, ou se o som mantém e acaba meio de repente, ou se quase não tem release, por exemplo, como o som da madeira, tá bom? E também, a característica também pode ser usada como sons de efeitos. Então aqui, ao passo que a gente tem uma ideia de preencher, aqui a gente tem uma ideia de trazer definição rítmica, trazer contorno de desenhos rítmicos.
rítmicos, tá? Tem uma qualidade diferente de ideia. Metais. O metal, então, como eu acabei de falar, ele vai ter um som que dura muito mais. O metal ele tem essa qualidade, né? O som ele vai durar mais. Até ele se dissipar demora muito mais. Você pega, por exemplo, o som deste finger cymbals, pratinhos de dedo. Acabou. Né? Olha só a duração do som. Né? Tem lógico que cada instrumento tem a sua duração. Né? Um triângulo não vai durar tanto quanto o finger cymbals, mas também demora muito mais do que um som de madeira. Né? Aqui uma lâmina, né, de metalofone. Certo? Então os instrumentos de metal, eles têm esse brilho, essa ideia de decoração. Tem instrumentos de metal que têm características mais secas, que é o cowbell, por exemplo. Né? Ele dura menos, ou se você abafa, ele dura ainda menos. Certo? Mas eles têm essa qualidade que é única do metal. Nem as peles têm essa qualidade de rigidez. Esse aqui é muito interessante, né? Ele está quebrado, ele teria uma segunda baqueta igual a essa desse lado aqui. O nome dele é Flexatone. E o Flexatone, ele é um instrumento de metal que tem essa cara debochada, é muito gostoso de usar também para efeitos sonoros. E esse aqui, por exemplo, o ideal é ter uma baqueta com cabeça de borracha. A escolha da baqueta é muito importante aí para instrumentos de madeira, de metal ou de pele, porque ela pode trazer um resultado menos satisfatório ou mais satisfatório. Por exemplo, a cabeça de madeira vai ser mais agressivo quando eu bater na parede. A gente tem um kick muito presente. Baqueta de borracha. Esse kick já diminuiu bastante. Você tem vem muito mais, acaba predominando o som do instrumento em si, né? Mas, por exemplo, se você pegar uma baqueta de espuma, ele quase não vai ter kick. Vai ter um kick meio que da espuma, né? Mas também ele não consegue trazer o som do instrumento em si tão presente, né? Então, a escolha da baqueta é muito importante para cada instrumento. Você pode ter baqueta de acrílico, cabeça, né? Baqueta de madeira, baqueta de borracha, baqueta de espuma. Cada um vai ter uma densidade diferente que vai trazer uma resposta diferente. Aqui falta explicar o güiro. E olha a baqueta do güiro, tem que ser diferente, tem que ser própria. Né? Parece um garfinho esquisito assim. Certo? Então, às vezes tem instrumento que tem baqueta própria. Né? Não adianta você inventar moda não. O agogô, tão conhecido. Vamos lá para o agogô? Vamos ouvir o agogô.
né? Tão famoso aqui na cultura brasileira, carnaval. Nós temos um metalofoninho aqui, ó. Certo? E essas lâminas que são separadas, isso é muito legal. Aqui a gente tem o pin, que é esse instrumento que é de meditação, né? E ele chama pin. Pin porque ele faz... E tem um baita release longo também. E um instrumento muito conhecido também. Está muito desafinado esse. A kalimba. A kalimba é um instrumento originário do Zimbábue, lá do sul da África, né? Do sul da África. E é um instrumento muito gostoso de usar também nesses ambientes de percussão pequena. Então, as duas principais características do metal é o seu poder de longa duração de release, né? E o seu aspecto decorativo no ambiente musical, né? Ele traz uma ideia de decoração. Enquanto esse a gente faz uma ideia de encorpar a música e esse de definir ritmicamente o som, esse aqui decora, certo? E as peles por último. Aqui a gente tem uma série de peles, mas pode ter muito mais, assim como qualquer outro desses timbres, tem muito outros instrumentos, né? A percussão é a família dos instrumentos que mais timbres existem, uma infinidade, né? Isso sem falar nos timbres orientais, né? Então aqui, por exemplo, falando em Oriente, a gente tem aqui uma derbuka. Tá muito desafinada. E o músico também é muito desafinado, o músico que toca aqui, né, na frente dela, que nunca estudou no derbuka de verdade. Legal que tem uma panderola aqui dentro, está meio solta, certo? Um instrumento árabe aqui, turco. A gente tem um djembe, que é um instrumento africano. Esse é um djembe pequenininho. A gente vai ter aqui alguns instrumentos de qualidade de cultura brasileira, né? A cuíca. Que é de pele, tem uma vareta, mas é de pele. E aí a gente vai ter instrumentos como a caixa do divino. Eu estou sem baqueta própria para a caixa do divino. Vou pegar essa espécie de sticker aqui. Certo? Não é a baqueta apropriada, não é uma alfaia, nem uma zabumba, cada um tem a sua característica. A gente tem aqui também o pandeiro, tão famoso, né? Talvez o mais famoso dos instrumentos brasileiros. E aqui um tambor onça, que esse toca com pano úmido aqui. Não vai sair o som. Eles têm um som muito mais potente que esse, mas com a utilização de um pano úmido, né? Deixa eu ver aqui. Vou pegar aqui uma... Tá vendo, né? E não é qualquer pano úmido, hein? Peguei um pano aqui úmido que não funcionou.
mais áspero. Peguei um pano muito liso aqui. Enfim, tambor onça, que é muito usado no boi bumbá, lá do Maranhão. Então nós temos uma série de variedades linguísticas e lógico que a gente vai ter também os menores, né, os mais pequenos aqui, agudos, como o tamborim, por exemplo, da escola de samba, que é super agudo. Esse aqui lembra muito. Né? E a gente tem esses tambores rasos, que é mais de uma cultura europeia, que eles também chamam de pandeiros, e que não tem platinelas, mas são chamados de pandeiro. E que toca com baquetas. E aí você tem diversos tamanhos desses tambores, quanto maior, mais grave, quanto menor, mais agudo. Aqui eu tenho um feito pelo Rodrigo, da Batuque Cerrado. Maravilhoso esse som, né? Gravão. O Rodrigo está desenvolvendo uns protótipos aí para o Música em Movimento, vamos ver futuramente. E os instrumentos de percussão também, além de trazerem timbres diferentes e ideias de efeito, muitas vezes, como o tambor onça, né? Como o derbaque, que tem um som aí diferente, a cuíca, eles têm uma características de botar peso nas músicas, trazer um substrato de peso, botar a música no chão, né? A música trazer uma raiz para ela, trazer uma orientação de lugar, né? Uma ideia de beat. O instrumento de pele, ele tem essa característica, né? Principalmente se for instrumentos mais graves, né? E com isso a gente completa aqui 4 parâmetros essenciais para a gente trabalhar na ideia de uma contemplação de arranjo para a educação musical. A ideia de que toda música precisa ter peso, toda música precisa ter corpo, toda música precisa ter contorno, que é uma definição rítmica, que vai ser a linha melódica, né? A linha principal também, se tiver melodia vai ser linha melódica, e decoração, elementos que decoram a peça musical. E para isso, os instrumentos de percussão podem ser utilizados para essa ideia de parametrizar essas 4 funções de um arranjo musical, certo? Então, por exemplo, olha só, eu posso pegar qualquer música e trabalhar a ideia do peso, corpo, contorno e brilho. Qualquer música. Por exemplo, vamos pegar borboletinha. Borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau. Muito bem, vamos encontrar uma pulsação. Será que borboletinha tem pulsação? Qualquer música tem pulsação. Por quê? Porque a pulsação é a régua da música. É a estrada onde a música vai passear. Certo? Então a música passeia lá. Borboletinha tá na cozinha. Toda música precisa dessa estrada, que é a pulsação. Borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau. O que eu fiz? Eu só transformei a pulsação, que já havia antes mesmo também de eu tocar. Na primeira vez que eu toquei borboletinha sem bater o tambor, já havia a pulsação. Só que agora ela virou uma voz
a mais dentro da composição da borboletinha. E aí, ela, dentro do instrumento grave, fazendo isso, essa pulsação se tornou, não só a pulsação, mas se tornou o peso da peça musical. Peso. Eu posso me utilizar da pulsação de uma música para pegar um instrumento predominantemente grave e fazer dali a ideia de um dos parâmetros de um arranjo, que é o peso. Ah, legal. Lembra que eu falei de peso, corpo, contorno e brilho, né? Então, o contorno, o que é? O contorno é justamente o discurso da mensagem da música, né? Do ritmo que a música tem. Então, poderia ser rítmico, melódico, se eu estiver cantando. Mas eu posso substituir a minha voz por um instrumento que tenha bom grau de definição rítmica, como instrumentos de madeira, e assim, para cada sílaba que eu articulava, vai tornar-se uma articulação rítmica no meu instrumento. Borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro, nariz de pica-pau. Haha! Então, tá aqui. Quer ver? Ele vai tocar inteiro o borboletinha, tá na cozinha. Certo? E aqui eu ainda considerei apenas como se fosse uma única nota. Esse eu posso mudar. Né? Brincar aqui com a variação dessa melodia aqui, já que esse tem notas diferentes. Tanto faz. Contorno é o discurso principal definido e precisamente articulado num instrumento. Eu gosto muito da madeira para fazer isso. Assim como eu gosto muito da pele grave para fazer peso. E a gente precisa encorpar a peça com um volume de som, né? Nada mais com um chocado para fazer isso. Mas e aí? O que eu uso da peça? Eu posso, por exemplo, capturar um pedacinho que eu gosto do ritmo. Nariz de pica-pau. Ou, sei lá, olho de vidro. E eu boto isso em giro, boto isso em ostinato. Uma vez que eu boto isso em giro, num instrumento que chacoalha, num instrumento que encorpa a música, eu estou trazendo uma ideia de encorpamento, de preenchimento sonoro, musical, certo? Então, uma das estratégias é a gente capturar um pedacinho do discurso e botar ele em giro. Ah, mas não poderia ser o discurso inteiro? Não, porque senão ele dobra junto com o contorno. Por isso que ele tem que ser mais simples, mas ao mesmo tempo eu esteticamente estou alinhado, aproximado com a ideia da música, porque foi uma ideia de trazer apenas um pequeno pedaço
daquele discurso e botar ele em giro. E aqui? Esse aqui vai ser um ambiente decorativo da minha peça, né? Posso pegar qualquer instrumento para decorar. Sim, mas como é que eu me utilizo então para decorar a peça em que lugar que eu acho dentro da peça para colocar aqui uma decoração? E agora uma decoração especial que é o meu espirro está vindo. E aí quando você espera um espirro ele não vem. Então se ele vier, ele vai decorar aqui nossa aula. Eu posso achar uma convenção. É verdade, eu posso achar uma ideia que traga um ambiente esporádico e que tem uma lógica. Por exemplo, todo momento que eu tenho pausa, o meu instrumento de metal decorará a peça. Borboletinha tá na cozinha, tá vendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de... Opa, quase que eu bati de novo, mas nessa hora não tem pau. Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau. Achei um lugar que foi uma regra estipulada. Pausa. Na hora da pausa eu toco um instrumento que decora a peça. Certo? Poderia ser toda vez que eu falasse inha. Borboletinha na cozinha, fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau. Ixi, não tem mais. Mas podia ser pau junto com inha, né? Tem os inhas e também na hora que eu falar pau também. Então tá bom. Convenção onde vai ter inhas e pau. Borboletinha tá na cozinha, fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau. Meu Deus! Ficou muito mais legal. E aí você tem que prestar atenção onde tem os inhas e os pau. E aí aquele grupo de alunos toca o lugar decorativo. Agora imagina se eu tivesse os meus outros 3 irmãos gêmeos aqui, onde eu ia ter essas 4 funções do arranjo. Então, eu com uma bandinha rítmica, eu trago muita atividade, muita brincadeira, fora a capacidade de eu trazer para esse âmbito ideias de mover, que aí eu não vou assoprar nessa aula e vou te convidar para você vir fazer meu curso, porque o que ficou faltando aqui nessa brincadeira para a gente terminar de ficar espetacular, né? Tá bom? E a gente vai trabalhar tudo isso juntos. Espero que você tenha gostado da bandinha rítmica.